É essa matéria aqui que eu peguei do... Eu não sei se... Será que tem uma maneira melhor de vocês enxergarem essa matéria? Acho que não, né? Não tem como colocar em tela cheia? Não. Enfim, essa imagem aqui que vocês estão vendo viralizou nas redes sociais e você já vai entender o meu link com tudo isso que eu tô falando. É uma imagem do Papa usando uma roupa de grife e que viralizou. Teve outras imagens do Papa usando um tênis muito estiloso de uma determinada marca. Teve uma outra imagem também do Papa andando numa mini moto. E isso tudo aqui, inclusive essa imagem que está aqui do lado, vou me colocar pequenininho aqui para que vocês possam ver melhor. Essa imagem, inclusive, aqui do Papa com essa roupa, é uma imagem feita por inteligência artificial. Isso não é uma imagem real. Inclusive agora, essa é a primeira imagem que eu olho e que eu digo que não dá para diferenciar se é uma fotografia ou se é algo criado por inteligência artificial. É a primeira vez que eu vejo a imagem e eu digo, eu não sei diferenciar. E o tweet do Luiz Guilherme Prado traz aqui um pensamento que é sobre essa inteligência artificial sem controle e ética e como ela pode destruir coisas. E na teoria dele, a primeira delas que seria destruída seria a democracia, porque vai chover imagem de político X e Y beijando menor, se drogando, numa qualidade absurda, e isso vai mudar as eleições drasticamente. E daí ele cita essa foto aqui do Papa como sendo falsa. Por que eu trouxe isso? Para a gente discutir sobre tudo que a gente falou, sobre o atentado que aconteceu, sobre esse discurso de ódio, essa intolerância, porque a gente já vem vivendo os impactos disso. A gente já vem vivendo o impacto de uma tecnologia que a gente não exatamente sabe como é que funciona, mas está ali para a gente usar. As redes sociais, Facebook, um monte de documentário falando como Facebook e outros algoritmos acabaram interferindo nas eleições de determinados países, inclusive colocaram democracias muito bem estabilizadas de vários países em risco por conta de um algoritmo que transformou o ambiente todo num ambiente de guerra, de intolerância, de ódio. E agora a gente começa a se deparar numa evolução dessa tecnologia que ela começa a se corrigir sozinha. Tem essa inteligência artificial de texto, tem inteligência artificial para copiar a voz das pessoas, tem essa inteligência artificial de criar imagem, tem a inteligência artificial para substituir o Google, para você usar como se fosse Google e na verdade quem vai te responder vai ser uma inteligência artificial com acesso a todas as informações do mundo, para que você não saia daquela plataforma. Tipo o Google, que você vai lá no Google e aí você sai do Google e vai para um outro site. Então seria um Google que você não vai para outro site. O próprio Google te dá a melhor resposta sobre aquilo que você está perguntando e você não precisa sair dali, né? Você ficar cada vez mais tempo possível dentro daquela mesma plataforma, sem sair. E o problema dessa imagem aqui, e aqui o meu discurso não é para tem que impedir, tem que parar, tem que não sei... Não é isso. Não é esse o meu discurso. O problema dessa tecnologia aqui é que ela evolui muito rápido. Não é uma progressão de 1 mais 1 que vai virar 2, como se tivesse uma versão 1 e aí melhora, vai para a versão 2, e aí melhora mais um pouquinho e vai para a versão 3. Também não é uma progressão de uma constante, ou seja, 1 mais 2 que dá 3, 3 mais 2 que dá 5, 5 mais 2 que dá 7, como se fosse uma atualização, sabe? De versão 1 para versão 3, para versão 5 e cada vez melhor. Não é isso que funciona aqui. Isso é uma inteligência artificial que se melhora sozinha. Ela mesma vai se corrigindo, vai se aperfeiçoando e quanto mais se utiliza, mais ela vai se aperfeiçoando, ela vai ficando cada vez melhor e quanto mais ela tem informação, ela começa a fazer essas melhorias sozinha. E o tempo de lançamento dessas atualizações vai diminuindo.
E a qualidade dessa atualização vai melhorando cada vez mais. Então, eu acho que é mais do que uma progressão geométrica, que você tem uma constante sendo multiplicada. Seja, tem uma versão 1 e aí ela é multiplicada por 2, e aí vai para 2, aí ela é multiplicada por 2 vai para 4, multiplica por 2 vai para 8. Entende? É uma progressão numa velocidade muito alta, que tem um teto, tem um topo, que seja a capacidade da nossa tecnologia de conseguir processar, renderizar e entregar uma imagem pra gente. Talvez a gente não tenha nem computador suficiente para isso ainda, para fazer uma imagem extremamente real, mas isso também evolui. E aí o limite disso é, na verdade, a capacidade física que a gente tem de enxergar aquilo que a gente está vendo. Já tem televisão que tem uma tecnologia muito maior do que a capacidade que o nosso olho tem de ver. Então, a imagem da tela é muito melhor do que se você estivesse vendo a imagem real, porque tem uma correção de cor, de imagem, de brilho, de contraste. E esse tipo de tecnologia, se a gente não tem o mínimo de conhecimento, se a gente não tem o mínimo de domínio do que é isso, de como isso funciona, de como isso está acontecendo, de como isso está evoluindo, a gente vai esbarrar num momento em que a gente vai se dar conta de que vai ter que explicar o básico para as pessoas, como aconteceu com as redes sociais. E essa tecnologia já evoluiu o suficiente para começar a confundir a cabeça das pessoas. Principalmente quando eles atrelam inteligência artificial de texto para criar os comandos que são necessários para se produzir uma imagem por inteligência artificial. Então, a inteligência artificial cria toda a linguagem que vai ser feita para colocar na outra inteligência artificial que cria a imagem do zero. E aí a gente começa a perder o fio da realidade. E tem gente que não tem nem acesso à internet ainda. E a gente não está discutindo internet como deveria discutir. A gente ainda trata como internet é uma coisa à parte, a nossa vida é outra. Não, a minha vida é a minha vida. A internet não interessa tanto assim. A internet não tem essa relevância que a gente acha que tem. Quando eu falei no Twitter que eu achava que já estamos atrasados, deveria ter um ministério só para tratar e cuidar de tudo relacionado à internet. Teve gente que achou um absurdo. Gente do mesmo espectro político que eu, dizendo que na verdade eu queria era mais gente trabalhando e o governo gastando mais dinheiro e pagando mais salários para transformar o Estado numa coisa completamente cheia demais e gastando muito. E na verdade eu só tô olhando ali na frente. A gente não tem o mínimo de educação para entender isso, a gente não tem o mínimo de conhecimento para entender isso, a gente não tem o mínimo de capacidade intelectual para conseguir conceber, para conseguir entender. E a gente está falando de uma coisa que, para parar de fazer imagem e começar a fazer frames para criar um vídeo, é muito rápido. A imagem do Papa com essa roupa, para se pegar essa inteligência artificial e falar, não, agora pega essa imagem do Papa e muda um pouquinho o braço, coloca ele mais para frente, agora coloca ele um pouquinho mais para frente, começa a abrir a boca, ele começa a falar uma frase, e aí uma inteligência artificial que fazia imagens, que agora com uma imagem que eu já não consigo dizer se é falso, se é um Photoshop, se o Papa realmente estava usando isso, se é uma foto, se é inteligência artificial, nada. Se a gente está falando de uma coisa que nos coloca numa posição de eu não consigo mais reconhecer o que é real e o que é falso. Numa sociedade que vive essa convulsão de intolerância e violência, e da maneira que isso é tratado, como todas as outras redes sociais, de que acha que dá para fazer tudo, de que acha que dá para falar tudo, e de que acham que tem que ser tratado como hobby, entretenimento, como uma coisa secundária,
como algo que ainda não é tão palpável assim para toda a sociedade, então a gente não tem que gastar tempo e energia para isso, porque as pessoas não têm nem educação da linguagem mesmo disso, não tem tanto acesso assim. Ok, eu concordo com todos esses argumentos, mas ainda assim isso não vai fazer com que isso aqui pare de evoluir. E o impacto disso numa sociedade que acredita em mamadeira de piroca, numa sociedade que passa a acreditar que a Terra é plana, que passa a acreditar que vacina faz mal, que vacina transforma em jacaré, que infinitas outras. Isso aqui tem um impacto muito grande. E principalmente um impacto muito grande numa sociedade que está completamente ignorante à evolução disso aqui. A gente nem começou a debater e discutir sobre isso, e essa inteligência artificial já chegou no ponto de criar uma imagem que eu não consigo encontrar um lugar que eu consiga dizer isso aqui parece falso. Talvez perto da testa e do rosto. O impacto disso é grande. Mas tem áreas da internet, tem áreas em várias redes sociais, em vários lugares ali, que acham que realmente pode falar e fazer tudo, que estão usando e muito isso. Já dominaram a maneira de se comunicar, já dominaram a maneira de como criar comunidade, já dominaram a maneira de criar termos específicos, de usar emoji para tentar falar algo, seja com teor racista, preconceito, qualquer um que seja, mas eu tô falando principalmente racista. Já se criou isso. Já se tem uma linguagem alternativa. Eles estão usando. E vão começar a usar isso aqui também. Para todos os fins. Para quem trabalha, para quem produz, para quem cria algo muito legal. Mas também para o pessoal que está trabalhando para levar para frente uma ideologia que, na verdade, o objetivo é matar outra pessoa. Ou outras pessoas, ou um determinado grupo. E se a gente não tiver entendimento do que é isso, a gente vai viver um outro impacto, assim como o Facebook, assim como o Twitter, assim como o YouTube e todos esses algoritmos. A gente vai viver um impacto desse.